noite o nosso tema ficando por perto da universidade. E quem a criou, entendeu? E o modelo que temos hoje. Então, nosso tema é... Desaparecer? Bom, gente, começar com uma pequena introdução. O que seria de nós homens, seres mortais, se por um acaso começa uma dor? Oi, doeu. Amigo, eu estou com uma dor, o que você pode fazer comigo? Mas, meu Deus, nessa situação que eu estou, eu não tenho o quê? Mas, amigo, mas você começa a configurar toda a vida para mim, nesse momento você não tem uma ideia? Então, gente, é uma bobeira, né? É óbvio, né? Daí partiu o princípio. Lá longe, começou Platão. Começou Platão com uma ideia. O que era essa ideia? Então, um grupo de pessoas que estamos aqui, primeiro plano. Daí nasceu um grupo de estudo focado em uma determinada área, a princípio, ou em várias, que foi se dando ao longo do tempo. Deixa eu dar um... Isso deu-se no ano de 386 a.C. Então, o que acontece? Lá foi feito esse grupo de estudos. Daí começou a desenvolver filosofia, teologia e outras que vemos no mundo hoje. Pode ir, Anderson, por favor. Aqui, por favor. Muito curioso com assim, as peculiaridades do mundo. Daí deu-se, né? Deu-se os estudos. Desses estudos nasceu, assim, não digo concorrente, mas um grande aluno dele, e até certo momento o questionou, que foi Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. E continuou seus ensinamentos. Talvez se de maneira igual, acho que não, ficaria muito difícil. Mas de maneira assim própria e sua, com suas ideias. Assim foi feito. Ao longo dos anos, pesquisas, estudos. Daí, muito tempo depois, na Idade Média, nasceu, não digo nasceu, mas surgiu um grande entusiasta. Eu falo entusiasta porque ele sempre faz assim, as coisas para certeza, porque tem entusiasta primeiro, ninguém faz nada do nada, né? Surgiu Ibicina criou uma escola no Extremo Oriente, a Pérsia, né? Ibicina seguiu os ensinamentos de Aristóteles, olha que coisa, do aluno de Platão, né? Lá foi criada uma universidade, por volta do século 980, século X, final do século X. Deu muito certo. Apesar de lá ser um califado, né? Estado muçulmano que você ia à universidade que ele criou, seguir os dogmas da igreja, né? E você podia curar, mas você não podia trocar, você não podia cortar, de fato, você não podia cortar desordem, porque você estaria profanando o corpo. Mas ele fez seu papel lindamente. Ele contribuiu com estudos, com pesquisas que para a época foi muito assim, muito além das capacidades, mas ele fez por onde? É como eu brinquei no começo, essas pessoas se não tivessem começado com esses estudos. Hoje, se conseguimos assim, ter uma operação dos olhos, uma operação no fígado, no coração, graças a eles. Mesmo que de maneira torta, mesmo que a igreja não permitisse certas pesquisas, mas foram pioneiros. E sem contar que eles estavam no local do Estado muçulmano, né? Onde proibido tocar o corpo. E uma série de coisas. Pode falar um pouco, né? Bom, agora, já voltando para os dias atuais, eu fiquei na parte dos nossos pontos positivos. Bom,
os pontos positivos da universidade atualmente. Tradicionalmente, a universidade tem a maior vocação para a pesquisa. O mesmo aqui o colega falou, que é um dos fundamentos principais da universidade. Tem que falar das habilidades atual. O que aconteceu nesse contexto No período. Eu também estava começando a falar, né? No período. Porque de tantas habilidades que é bom. Então, aí eu já parto um pouco para. Eu já parto para Bolonha, século, no caso, século XI. Para você ver como a educação é transformadora. Se você pensar que no ano assim, resumindo, no ano 1000, na Europa, o número de universidades, posso falar assim, era zero. O papel da educação está sendo mostrado e provado ao longo da história. A educação é tudo. E universidade é tudo desde aquela época. O que acontece? Se você pegar, se você partir do ano 1000 até o ano de 1400, século XV, o século I até o século XV, fizeram universidades, passamos a ter na Europa Ocidental mais de 400. O lado ocidental da Europa, a parte ocidental, praticamente todos os países passaram a ter universidade. E aí vieram a Universidade de Bolonha, que foi a precursora, das primeiras, no caso do modelo, seria o modelo escolástico, né? A escolástica, no caso, o modelo romano, né? O romano escolástico, entendeu? Só houve vantagens quando o ensino passou a ser voltado, e direcionado a várias áreas. No caso, aqui deixa eu dar um modelo aqui para vocês. Sim, aí nessa época que foram assim, começaram a surgir os grandes professores voltados para a teologia nessa época, esse espaço de tempo, né? Cerca de 400 anos. Assim, foi uma época gloriosa, onde se estudou muito, se pesquisou muito, se falou muito. E assim, para mim foi um dos anos que o mundo, nessa Idade Média, o mundo deixou de ser, entre aspas, o mundo deixou de ser escuro. Quando você é um ser que você não tem uma luz, não tem um caminho de vida, fica difícil. E nessa época era assim. Para vocês terem uma ideia, na Europa, nesse período de século VIII, século IX, não havia médicos, havia barbeiros. Olha que coisa chata, né? Você tem uma carroça, você levar seus serviços para as aldeias e com a implantação das universidades, você passou a formar pessoas capacitadas. Porque no começo do ensino, você tendo pessoas focadas, a expectativa de vida na época assim, século XIV, século XIII, século XII, que era de 30, 40 anos, subiu um pouco, não subiu muito não, mas só em você ter um ganho de 5, 6 anos de vida, é muito ótimo. Quem possibilitou isso? O ensino superior. Na época foi um marco. O ensino superior que na época despontou, assim, trouxe, né, assim, trouxe na época, deu frutos e continua dando frutos até os dias atuais. Nesse período se destacou a Faculdade de Medicina de Montpellier, no ano de 1200 foi. Montpellier se destacou no ano de 1200. Onde lá de fato houve um curso de medicina direcionado, só assim, voltado muito para a medicina, o ser humano. E acertei, falei de Montpellier, lembrei um pouco da Pérsia, de Vicina, que Vicina tratava os pacientes de maneira diferente, com música, com histórias, entendeu? Na época como lá,
E teve, nessa mesma época, teve assim, não digo um concorrente mais, eu posso falar aqui, foi a Averroes. A Averroes, deixa eu ver aqui a Averroes. Sim, a Averroes. A Averroes era de Córdoba. A Averroes, na verdade, era um grande tradutor das obras de Platão. Era um cineasta, entendeu? Ele contribuiu muito, ajudou muito a se fazer entender aquelas obras tão antigas, mas que no contexto atual da história se fez tão presente, tão forte assim, para ajudar em toda a função da medicina, mais medicina em todas as áreas, no campo da física, no campo da ciência, no campo do estudo do planeta. Se você pensar bem, você, no caso de medicina, você dentro do céu, você sem amplificador, sem GPS, nada, você traçar medidas de quilômetros, de metros, você sabia quantos quilômetros está uma estrela da outra, quantos milhões de quilômetros, traçar medidas. Fica muito difícil. Então, foi um ponto essencial que esses dois homens fizeram, a Averroes e Sina, para a tradução desses livros e o entendimento. E volto a focar no ponto. A universidade foi um divisor de águas para a época, uma época que o mundo ainda estava na escuridão da intelectualidade, no caso. E os homens, a visão dos homens era limitada e somente viam o que a igreja quisesse que eles vissem, no caso, né? Com os estudos possibilitou o campo de visão se expandir. Com a expansão desse campo de visão, eu, assim, em poucas palavras, eu tentei mostrar o que é a universidade, a maravilha que é a universidade nesses anos que se deu. Então, como eu ia falando, a universidade, tradicionalmente, ela tem a maior vocação para a pesquisa. Oferecer maior quantidade de cursos, tem produção intelectual, cultural e científica, ou seja, a produção de pesquisa. Além dos cursos de graduação, tem no mínimo 4 programas de pós-graduação, sendo ao menos um deles de doutorado, enquanto na faculdade e centros universitários não tem a obrigação de, mas podem oferecer também. O outro ponto, o principal, ela precisa, e é o fundamental, como até o professor já falou nas outras aulas, que ela precisa atender a comunidade e ter uma maior aproximação com ela. Então, desde já, o aluno universitário, ele já tem que como é que eu posso dizer, ele já tem que ter um certo papel social ali no meio onde ele vive. Então, a universidade ela já vai influenciando a isso aí. E também ela está alicerçada a 3 eixos de atuação, 3 principais. Tem outros, né? Mas que no caso que é o do ensino, da pesquisa e da extensão, como também o professor já citou nas outras aulas. E tem o objetivo, um dos objetivos, porém, talvez isso até não tenha uma frequência grande, que no caso que é da autonomia, né? Que é a liberdade didática e de gestão. Ou seja, ela tem uma certa sustentabilidade com a própria fonte de pesquisa dela mesma. Agora, Pode complementar aí, Tony? Pode falar, Daniela. tá no tempo. Tá no tempo. Tá no tempo. Não. Aí essa primeira parte toda é um grupo, né? É um grupo, a primeira parte foi só a defesa. Não, tá. Se quiser ocupar, tem mais 6 minutos. Senão... Ah, tudo não. Beleza. Nesses 3 minutos, caros colegas do tribunal, 6, pode falar. gostaria de salientar que foi importante, né, nesse processo que o colega contextualizou, que é um processo histórico por trás de tudo isso, né? A gente vem da história da humanidade, vendo que é um caos no mundo, e alguém precisava pesquisar, estender, solucionar esses problemas do mundo.
Então, algumas pessoas se juntaram e formaram grupos de estudo, basicamente, em palavras mais curtas. E nesse processo, né, era preciso instalar uma solução para o caos do mundo. Então, por que a gente não vai estudar esse caos do mundo? Por que a gente não vai pesquisar, estender esse processo? E foi aí que foram surgindo as universidades. As pessoas tinham que solucionar as coisas. Várias guerras, vários processos históricos, né? A gente vem renascimento e vários fatos foram acontecendo, reforma, contra-reforma, reforma protestante, reforma da igreja, e vai processo, e alguém tinha que acompanhar esse processo. Então essas pessoas, né, foram várias pessoas, se juntaram, os colegas citaram nomes, eu não me aprofundei nos nomes, mas no conceito de formar a universidade, de instalar o processo estudantil. E o que é que quer dizer essa universidade? É um universo, é onde as pessoas vão discutir, debater, e era necessário atender à mudança de ordem mundial, não era só um fato isolado de cada país, de cada região. Era uma coisa de ordem mundial. Então, a gente defende ali essa tese de que é necessário existir as universidades, o processo histórico das universidades, né? E a gente insiste aí nessa defesa, não é, cara? A oportunidade de visualizar alguns contextos, né, de os precursores, defensores da grande tema, Platão, Aristóteles, não precisa pagar não, Você mandar? foi um período realmente de iniciativas, né, um período que acrescentou realmente para que todos observassem que a universidade ela tem como a finalidade de formar quadros, né, profissionais, com o objetivo de formar profissionais para que possam atuar e formalizar pessoas para que tenham um futuro realmente bem avançado e qualificado e praticamente um avanço intelectual. Mas podemos, por trás desse propósito que foi iniciado pela universidade, teve vários fatores que teve como iniciativa que veio a prejudicar como os precursores. Inclusive, se você bem analisar, Bolonha, como foi falado aqui bastante, ela foi a universidade que existe ainda em vários artigos, onde eu fiz a pesquisa, que ela é a universidade mais velha, mas ela não tem ainda esse dom de ser a pioneira. Ela tem a mais velha, é um dos pontos que nós achamos, ela é mais velha, mais antiga, mas não tem ainda, né? Ela não é ainda a pioneira. A pioneira que fala de Oxford, a França, são essas que realmente receberam o título, né? Mas, se a gente for analisar bem, foi falado aqui em relação à dor, né? Falou sobre dor. Essa palavra dor é uma coisa que a gente sente na carne, né? Que ocorre, sempre ocorre dentro de cada um de vocês. Dor. Você pode sentir de cabeça, né? De dedo, unha. Se você pensar bem, essa palavrinha aqui, ó, no período medieval, onde foram criadas as universidades, teve um problema muito sério, aonde, para se criar, teve que existir a dor. Para se criar, teve que existir a dor. Teve que ter que colocar pessoas, com certeza, deve ter tido pessoas que não tinham conhecimento, pessoas pobres, pessoas, com certeza, sem nenhuma instrução. Porque essas pessoas que estavam por trás dela, que causou essa dor, ela tinha um conhecimento, ela tinha um intelectual, ela tinha algo que muito mais superior em relação a outras pessoas. Principalmente quando se falava na classe do clero, porque todos eles eram pessoas que tinham cultas, aonde eram grandes percussores, mas em compensação, por trás dessas percussões, eles causavam este problema. Eles causavam essa dor. Como? Porque muitas vezes, para você aprender, você tinha que passar por um processo, e às vezes até já falei em outras oportunidades em aulas aqui, que para estudar, o monge, ele utilizava um veneno para escrever seus pergaminhos.
E eu posso salientar muito bem que eu vou até falar de um filme que acabei assistindo ele, não deu tempo para assistir ele todo, mas parte do filme já me deu uma perspectiva que eu ia falar aqui hoje. Porque foi através dessa dor que muitos deles, muitos monges, muitos intelectuais vieram a morrer por conta destes venenos. Aí da onde vem? Para que ser tão inteligente, ter tanto conhecimento, se o conhecimento estava somente com si? Quando eles se comunicavam, eles não falavam na língua normal, como a nossa hoje. Eles tinham uma língua e eles falavam só em latim. Eram percussores. Por que se criava uma universidade se você falava em outra língua que outra pessoa não tinha conhecimento? Como é que todos deveriam ter? Eles faziam o quê? Cobravam indulgências. Qual a outra dor? Qual é a dor que eu vou tirar daqui? É a dor do meu curso. Eu vou ter que forçar o meu trabalho para manter alguém inteligente. Eu vou ter que manter alguém inteligente. Quem que eu vou manter? O clero. Eram pessoas hábeis, inteligentes, e se aproveitavam da dor dessas pessoas que tinham, que eram envolvidas, para ser superiores àquelas pessoas. Inclusive, esse filme, O Nome da Rosa, ele fala muito bem. Até eu trouxe até um vídeo que fala das quatro percepções que acontecem no vídeo. Foi falado também em experiências. Experiências, né? Que dentro dessas experiências se utilizou muitas pessoas para fazer isso. Como? Foi até falado aqui. Para se estudar, teve que dissecar muitas pessoas. Para se estudar, teve que forçar, como acontece muitas vezes aqui, hoje na atualidade. Se a gente for voltar para o mundo atual, pegamos pessoas que realmente inteligentes e são jogadas lá em determinado lugar para fazer os estudos. É científico? É. Mas se a gente for analisar por alguns direitos, poderiam estar fazendo outro objetivo, outro trabalho com si mesmo. Mas naquela época não existia isso. É com o intuito de aprender que foi necessário eu ter que fazer algum tipo de execução. Na vontade de ter o conhecimento, haveria necessidade de eu poder utilizar de alguém abaixo da minha inteligência para que eu pudesse, no futuro, promover algo melhor ou simplesmente ter o conhecimento para si. Porque, se a gente analisar bem, quando foi criada as escolas eclesiásticas, quem tinha o poder era a igreja. Quem tinha o poder era a igreja. Principalmente, quem tinha esse poder era o Papa. Porque ele tinha como objetivo de apenas espalhar a inteligência para o clero. Muitas vezes, as missas eram corridas, enquanto estava aqui o monge pregando a palavra em latim, estavam impostas para todos os fiéis. Ou seja, aí se você analisar a questão do respeito, não existia, e por conta disso, não existia essa situação em debater, porque não podia o fiel nem sequer questionar, porque ele não sabia o que se passava. Ele não tinha conhecimento da palavra, ele não tinha conhecimento de nada. E por conta disso, se a gente analisar, como eu falei em relação ao vídeo, que também me abriu muito, eu ficava procurando dificuldade, falei, meu Deus, o que é que acontece? Aqui eu vou analisar. Encontramos, o que é que ocorreu? Na igreja, por ela ter a autonomia sobre o ensino, autonomia sobre como era percussora, ela deveria ter repassado. Mas existiam pessoas que estavam lá dentro com um objetivo para fazer isso, para repassar, para que todos tivessem conhecimento.
Se formos analisar bem, teve aquele período em que Lutero, na Revolução de Lutero, ele conseguiu que todos quebrassem esses paradigmas, aonde que fosse iniciado para que todos tivessem conhecimento da palavra, tivessem conhecimento das indulgências, tivessem conhecimento de todas as histórias que estavam guardadas dentro das igrejas, dentro dos monges. E somente eles que tinham conhecimento, que passavam pouco tempo para fazer as suas escritas, porque, como eu falei anteriormente, era propriamente feito com veneno, né? E através disso, se a gente for analisar bem, a história de precursor teve com seu início bastante, que teve uma crescente, que hoje, graças a eles que nós temos universidades que foram proporcionadas por esse objetivo, mas em compensação tiveram muitos problemas para chegar ao que está hoje. Quer que eu ponha um vídeo para... Mas tem que pode falar aí. Tem quatro? Só vou complementar rapidinho, pessoal, algumas coisas que ele falou. Acerca da ideia de universidade. A universidade, ela foi passada uma ideia de que a universidade seria usada para o saber, para o bem, e não era isso o que era vivido realmente, né? Nós vimos que houve muitas mortes, ocorreu muitas situações em que distorciam com aquilo que ela pregava. E trazendo para o mundo atual, a universidade ela foi fornecida apenas para a classe elitizada, como Alex falou, para o clero. Então só tinha acesso ao estudo, à sabedoria, ao saber, essas pessoas que faziam parte, no caso da monarquia, entendeu? A classe mais elevada. E ao passar do tempo, foi criada a necessidade de dar formação àquelas pessoas menos favorecidas para que elas pudessem fazer o trabalho ao povo designado com uma devida excelência. E a faculdade de Bolonha, existe outra faculdade que alguns historiadores consideram a primeira, que é a Universidade de Nalanda, que foi criada na Ásia no século V. Essa foi considerada por alguns a mais antiga. E só que legalmente, no caso, não sei se vocês sabiam, legalmente a Bolonha foi constituída. Aí, no caso, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos querendo trazer para vocês, mostrar para vocês essa questão foi criada a universidade para o bem-estar do povo. Só que não aconteceu o bem-estar. Foi pregado o saber para todos, mas o saber não era para todos. Então é isso que eu quero falar em questão da ideia da universidade, que devia ser, no caso, para todos. E não foi para todos, foi só para poucos. E poucos que fazem parte da elite. Dando continuidade ao tema precursores, logo após, vem algo que fala sobre a filosofia escolástica. E o que é filosofia escolástica? A filosofia escolástica, ela deu origem aproximadamente no século VIII até o século XIV. Se estendeu até o século XIV. Ela teve várias fases dela. Durante o período
aproximadamente do século VIII, ela pregava que fé e razão, elas se caminhavam juntas. Ela dizia sobre uma hierarquia. Ela pregava segundo os mandamentos da igreja. E o que a igreja dizia? Que existia a hierarquia, do mesmo jeito que existia a hierarquia no céu, onde existia anjos, querubins, serafins. Na terra também existiria uma hierarquia, tanto na forma do homem, em relação ao homem e os animais, quanto no papel do próprio homem na sociedade. O homem, existiria uma hierarquia entre papa, rei, clero. Existia, então esse fator, ele impulsionou de certa forma uma desigualdade social, onde só os reis, quem fazia parte da família real, os papas, eles detinham do poder. Logo após, aproximadamente no século XII, 11, 12 mais ou menos, foi quando surgiu as primeiras universidades. Com as primeiras universidades, houve algo que chamou de ruptura da igreja. Porque antes disso, um ponto negativo, antes disso, sua tese. Se você fosse criar uma tese, você não podia botar um argumento nela, criar um seu próprio argumento. Como que pode? Aí eu crio uma tese, eu não posso argumentar. Eu tenho que pegar um argumento de algum filósofo reconhecido, como Platão. Aí eu crio uma tese falando sobre algo. Sim. Qual é o seu argumento? Aí eu vou ter que pegar um argumento de Platão. A doutrina era ditada totalmente pelo Papa. Uma de Platão, por exemplo. Ou um argumento em relação à Bíblia. A Bíblia detinha do poder. Todo argumento deveria ser em relação à Bíblia. E logo após isso que foi criadas as primeiras universidades, como eu disse. Quando criou as primeiras universidades, surgiu a questão do racionalismo, a questão da razão, quando impulsionou a ocorrer uma certa ruptura na igreja, o que eles acreditavam. Quando aconteceu isso, os pensamentos de Aristóteles, que era principalmente questionar essa questão da igreja, e é de confronto com o pensamento religioso cristão, começaram a voltar a surgir aquele pensamento de Aristóteles. Aí, quando isso aconteceu, aí a igreja se sentiu ameaçada. E por que ela se sentiu ameaçada? Porque na verdade, aquele pensamento que eles voltaram a ter foi principalmente influenciado por um povo que era oposto a ele. E ele simplesmente começou a botar o pensamento de Aristóteles como centro. Então surgiu a necessidade de alguém dentro da igreja adotar intervir de certa forma para acabar com essa contradição entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento da igreja. Então que veio o São Agostinho. São Tomás de Agostinho. São Tomás de Agostinho. São Tomás de Aquino e São Tomás de Aquino. Esse foi o principal. O nome dessa... Foi ele que marcou principalmente esse período. Ele que marcou principalmente esse período. Quando ele começou a estabelecer essa filosofia, ele começou a pegar a obra de Aristóteles. A obra de Aristóteles, ele simplesmente não era traduzida na língua que eles usavam de forma direta. Existia mais ou menos aproximadamente umas 5 traduções para que chegasse na língua a qual eles falavam, a qual eles pregavam. Imagine aí você chega, por exemplo, eu aqui, aí tomo um tapa de alguém. Aí chega alguém, a Bianca está em casa, não estava aqui, não está sabendo desse tapa, aí chega e fala para a Bianca. Aí a Bianca já vai falar, chegar e contar de outra forma para alguém. Só de um tapa que eu tomei, daqui umas 10 pessoas vão falar que eu estava espancado.
Aí é exatamente isso que acontecia. Eles pegaram a obra de Aristóteles, aí começavam a traduzir, e muita coisa foi alterada. E esse São Tomás, eles traduziu diretamente, de forma direta, do grego para o latim, sem nenhuma intervenção. Então ele tentou associar, ele associou de certa forma alguns pensamentos de Aristóteles para fortalecer a fé. Eles começavam a usar o argumento de Aristóteles para fortalecer a questão da fé deles. Isso foi conhecido como uma síntese da obra de Aristóteles com o pensamento religioso. Essa síntese, ela teve uma grande repercussão. Que até hoje muitos ainda pregam isso. Ainda hoje existem escolas jesuítas que ensinam a filosofia do São Tomás de Aquino como se fosse a verdade. Imagine aí, você simplesmente, a verdade que você é reconhecida, a verdade que é pregada a você, a qual você deve seguir uma hierarquia, a igreja como poder de tudo, você tem que acreditar que tudo que você tem que fazer em relação à igreja, a igreja detém todo o seu poder. Temos aqui então um apanhado inicial muito interessante, muito válido, muito rico de conhecimento pelos nossos colegas, falando do início e da trajetória da universidade, né? Como o grupo anterior falou, oficialmente a primeira universidade, a que é considerada a primeira universidade, foi a de Bolonha, na Itália, seguida da Universidade de Oxford, dando continuidade à Universidade de Paris e assim sucessivamente. Então, chegamos aqui, depois da fala dos meninos, no século XVI, onde a universidade se depara com uma grande crise. E então, em resposta a essa crise, surge o modelo que nós vamos defender, que nós vamos falar, um modelo sim eficaz, um modelo sim que trouxe muitos benefícios, um modelo que funcionou, que é o modelo vocacional. No início da fala de Valdir, ele deu uma explicação muito interessante, que eu vou trazer para a minha fala, que ele fez a representação do que os profissionais, e é dentro desse modelo, e é dentro disso que o modelo vocacional vai atuar. Começamos aí a ter uma universidade que vai trabalhar para formar profissões, para formar profissionais para atuar nessas profissões, porque na universidade, no modelo escolástico ainda, nós tínhamos um currículo totalmente diferente, que funcionava no trivium, né, que vem de 3, que era dentro da gramática, a lógica e a retórica, e o quadrivium, que era aritmética, música, geometria e astronomia, né? Então, a universidade, o modelo vocacional de universidade, entra já aí a formação em direito, matemática, filosofia, medicina, e ele surge em resposta à crise que, por conta do controle da igreja, né, por conta da manipulação da igreja, impedia que a ciência e a cultura se implantarem. Deixa eu me achar aqui nas anotações. Então, o modelo vocacional era algo extremamente necessário para aquela época. Por quê? Porque existia ali uma necessidade imediata de novos modos, modos de produção. Então, o modelo vocacional ele surge exatamente para atender essa demanda da sociedade. E então, estamos em constante transformação, né? A sociedade, desde que o mundo é mundo, ele está em constante transformação. E então, saindo desse modelo vocacional, a gente consegue chegar no modelo de pesquisa, que eu não diria que ele chegou para substituir, não é uma substituição, e sim uma transformação, uma evolução. Como eu falei, estamos em constantes mudanças. Então, o modelo de vocacional, como eu falei, ele é mais voltado para a questão das profissões, de formar profissionais para atuar nessas profissões, enquanto
o modelo de universidade de pesquisa, ele parte do pressuposto que a universidade é o lugar de pesquisa. Esse modelo ele vai se contrapor ao modelo que Napoleão implantou na França, né? E também se contrapõe à universidade clássica, como eu falei, é controlada pela igreja e pela religião, que impediu o desenvolvimento assim da ciência. Juliette, quer colocar alguma coisa? Assim, eu venho defender essa trajetória da universidade e tanto o modelo vocacional como o modelo social e o modelo de pesquisa contribuíram durante toda a trajetória para a universidade, trazendo pontos positivos na formação dos cidadãos. Em questão do modelo vocacional social, a universidade ela deve estar atrelada à sociedade e a sociedade atrelada à universidade, para que se desenvolva, né, que esses pontos positivos possa formar cidadãos críticos e reflexivos. E também, durante essa trajetória, Anísio Teixeira foi um principal pensador que contribuiu para essa trajetória, e também o iluminismo, né, como já foi dito aqui sobre o iluminismo, que veio para tornar-se pessoas pensativas e reflexivas, em busca da razão dentro do contexto da universidade. Ora, dentro da universidade, no modelo ainda escolástico, nós tínhamos ali uma universidade totalmente voltada, né, uma universidade preocupada com a doutrina, com a questão dos dogmas, né, e da fé cristã. No modelo, na época do modelo vocacional, a gente não existe mais essa preocupação e não existe mais esse controle. Então nós podemos, como o Juliette citou, o iluminismo, né? O iluminismo ele foi um movimento cultural no âmbito internacional, né? Que ele ocorreu entre os séculos XVI e século XVIII. Então, assim, o pensamento consistia em dar maior credibilidade e ênfase à racionalidade humana. Então, nós passamos agora a ter a razão no centro e não mais só a doutrina, não mais só a fé. Então, dentro desse momento, a gente tem vários pensadores, eu vou citar aqui Descartes, que foi um ícone ocidental, foi filósofo, matemático, e fugiu exatamente de todo contato com esses modelos de universidades que antecederam o modelo vocacional. Tem também Kant, que é uma figura marcante e que ele lançou bases para uma universidade moderna e comprometida com a pesquisa. Ele criticou na sua obra o conflito das faculdades, a forma clássica que elas se comportavam em relação à ciência. E, assim, ele dizia que as faculdades ditas como superiores, que era, no caso, a medicina, o direito, entre outros, eles tinham que prestar tributo às ditas inferiores, que era, no caso, como a filosofia. Por quê? Porque essas outras faculdades ditas como superiores, elas não, do ponto de vista da autonomia, elas não davam conta da ciência moderna. Johnny, quer colocar alguma coisa? Pode falar. E dentro do modelo social, vocacional, também vem o modelo de pesquisa, que foi um modelo eficaz. E esse modelo de pesquisa leva o cidadão a trilhar por um caminho extenso, onde o cidadão começa com a pós, com mestrado, com doutorado e pós-doutorado, onde abre um leque para uma discussão dentro do contexto social, em realidade ao texto social e vocacional. Exatamente. A gente tem também a questão da Revolução Francesa, né? Onde dentro da Revolução Francesa nós tivemos 5 pontos positivos e que beneficiou a educação. Eu vou citar aqui na questão da área da educação e da tecnologia, né? Que a grande contribuição foi a Escola Central de Trabalhos Públicos, né? Em francês, a École Centrale des Travaux Publics. Então, assim, foi de grande, que hoje, no caso, é a escola politécnica.
Então, assim, foi de grande contribuição para esse momento da educação, foi de grande contribuição para esse momento de crise que nós vivíamos, que o mundo vivia, né, que as universidades viviam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar. Queria falar também um pouco de Humboldt, que foi o responsável por desenhar, né, uma universidade que fosse capaz de resgatar a questão. Humboldt, ele foi muito importante para a questão da universidade alemã. Ele ficou encarregado de desenhar uma nova universidade que trouxesse a questão da que devolvesse a cultura alemã, que naquela época estava humilhada devido às sucessivas vitórias de Napoleão sobre a Alemanha. Então, ele convocou alguns filósofos para que esses filósofos colocassem as suas ideias, propostas para desenvolver essa nova universidade. E assim ele fez uma compilação, né, que deu origem à sua obra, o relatório Humboldt. E aí nasceu então a Universidade de Berlim, né, que hoje é a que leva o nome dele hoje, né, a Universidade de Humboldt. Antes de eu fazer minha explanação em relação às características desses modelos aqui apresentados, eu queria falar um pouco para vocês, uma reflexão sobre o René Descartes. O René Descartes ele foi um linguista, um matemático, filósofo, e ele disse algo super interessante que vai nos nortear em relação à nossa contextualização, de negação, a toda essa característica de universidade que ele se encontra. Ele diz mais ou menos isso: para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas apresentadamente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se alcançar a compreensão do mundo e de Deus. Esse foi René Descartes, lá no Iluminismo, né, que falou algo super interessante. Então, nós não concordamos com essas características que aí se encontram. Portanto, não concordamos mesmo. Em todas as épocas, em todas as sociedades, a humanidade tem se preocupado com a organização social, política, econômica e cultural de seus povos. De seus povos. Não quer dizer que isso tenha passado além daquela época. De seus povos. Se preocupar com os seus povos, com a sua realidade, com o seu tempo. É o que eles se preocupavam com os seus povos. Ora, legitimando e estruturando as classes sociais, ora lutando pela superação desses tipos de modelos de universidades. Esses modelos, gente, são arcaicos, ultrapassados para a nossa época. São modelos da Idade Média, ou muitas vezes até bem antes da Idade Média, que veio de lá do Oriente, onde a Europa ia buscar os seus conhecimentos. Veja só, a Europa trouxe os seus modelos e jogou para nós, onde eles foram buscar conhecimentos, que realmente o conhecimento tem uma grande valia, porém tem seu preço. E pessoas saíram da Inglaterra, que é um país bem desenvolvido, com uma cultura de berço, né? Foi buscar seu conhecimento lá na Ásia, né? Lá no Oriente Médio. Enfim, então não concordamos com esse tipo de métodos que aí se encontram, de universidade que aí se encontram. Ora, legitimando e superando esses tipos de modelos de universidade. Esses modelos são arcaicos, ultrapassados para a nossa época, são modelos da Idade Média, poderiam até influenciar em nossos dias, porém não modificar a nossa realidade. Veja só, poderia sim, influenciar sim, poderia, mas não a ponto de mudar, de fazer com que nós fôssemos doutrinados, como foi o caso da Igreja Católica, doutrinados a aceitar um modelo de universidade que veio da Idade Média, de uma determinada época, onde quem prevalecia de tudo era o quê? Era o clérigo, né? E os que tinham grana para poder pagar sobre esses conhecimentos. Então não aceitamos esse tipo de universidades. Esses modelos são arcaicos, ultrapassados para a nossa época. Certo?
a ponto de modificá-los. São modelos conservadores, retrógrados, e não condiz com a nossa realidade. Não condiz. Por isso, meus amigos, temos que reformular nossas concepções de educação que queremos para o nosso futuro, para o nosso século XXI. Não estamos mais na Idade Média. Já está na hora de mudar, está na hora de andar com os nossos próprios pés. Por que não? A busca do conhecimento é válida. Custa caro? Custa, mas temos que buscar. Não temos que aceitar. Não devemos perder tempo procurando respostas que já foi dada pelo mundo afora. Já foi dada várias respostas e a gente está aqui hoje em dia procurando aquelas respostas. Se o homem foi na lua, não sei o quê. Já está comprovado. Não temos que questionar isso mais. Não temos que correr atrás disso. Temos que andar com nossos próprios pés. A nossa realidade, nossa época, nossa cultura, nossa sociedade é outra. Por isso, meus caros amigos, temos que procurar gerir nossos pensamentos em busca de um modelo de universidade. O que queremos realmente? Bem, as características essenciais postuladas aqui por meu grupo, por nós, é justamente aquela que concede à universidade um caráter próprio. Portanto, devemos nos adaptar não às circunstâncias ou aos problemas sociais, políticos, econômicos e culturais, mas sim lutar pela nossa dignidade e nosso dever de melhorar, de procurar o nosso caminho com as nossas pernas, independente da Idade Média, da idade lá adiante. Não. Somos pensadores, foram ótimos, foram. Contribuíram. Porém, é passado. E passado não volta, não tem como voltar. Nós estamos num mundo globalizado, num mundo onde as tecnologias estão aí, né, super avançadas, onde aquele pessoal nunca chegou a pensar que fosse existir smartphone, que fosse existir um telão, um notebook. Eles nunca pensariam nisso. Nós estamos vivendo uma nova era. É uma era digital, é um mundo globalizado, é um mundo bem diferente de tudo que já foi feito por aí afora. Os modelos que aí se encontram é inspirado no Fordismo. Olha só, Henry Ford, gente, eu sei que vocês devem saber disso, foi um grande empresário norte-americano na indústria automobilística. Né? A Ford, aquela Ford do Brasil, é Henry Ford. Então, o que é que esse cara postulava? Olha só, o que é que uma linha de produção, ou seja, os estudantes são formados para se adaptar ao trabalho. O trabalho é voltado, as pessoas que estudavam para trabalhar para eles. As pessoas não tinham direito de correr atrás com seus próprios pés. Não tinham direito de subir na vida, de galgar, aonde eles, capitalistas, tinham que nos doutrinar como foi feito na antiguidade pela Igreja Católica. Portanto, o mercado atual, esse voltado para a inovação e pesquisa, não está sendo suprido. Não está sendo suprido. Assim como suas necessidades não estão sendo acompanhadas pelas universidades. Não está. Infelizmente não concordamos com esse modelo de universidade que vem sendo postulado durante séculos. Chega, estamos no pleno século XXI e chegou a hora de andarmos com os nossos próprios pés. Eu quero terminar aqui com um pensamentozinho rápido do Peluso, que ele diz assim: quem teimar em ainda utilizar métodos de séculos passados, olha só, apenas estará dando um passo acelerado para o fim do mundo, para o fim da universidade. Então, não concordamos com esse. Concordo com o Aldo fala que as estruturas das universidades estão ultrapassadas, pois até mesmo filósofos ramos que designaram ele para desenhar uma nova linha de universidade, pois, ao meu ver, estavam muito ultrapassados. Ele acabou, como já falou aqui nesse instante, ele acabou convidando alguns filósofos e para
surgiu uma nova ideia de universidade. E o que acabou criando a Universidade de Berlim, que nos tempos atuais passou a ser chamada de Universidade Hamburg. E é isso. Eu não concordo, ou eu concordo com meu colega Aldo, que as estruturas das universidades estão ultrapassadas. Como Aldo falou, a linhagem da universidade está muito ultrapassada e tradicionalista. As universidades, ela, desde no contexto histórico, ela favorecia quem? Favorecia o clero, a elite, o clero. E as universidades as raízes da universidade, que era a Academia de Platão, a Universidade de Coimbra, tudo algo ultrapassado e, ao meu ver, que dava muito sua razão, só a razão dela que valia. Concordando com os meus colegas falaram anteriormente, mas eu não vou utilizar o contexto histórico. Eu vou falar que o que eles falaram faz sentido, porque nesse sentido aí, como as pessoas falam que seguir vocação ou ensino da universidade, porque a universidade só forma profissional. Você sai de lá e percebe que está desempregado. Então, o que a universidade faz é formar desempregados. Então, se continuar nesse modelo de ensino, não vai agregar nada no social nem no que a pessoa vai ter, porque se vai ter conhecimento, vai continuar desempregado. Como muitos advogados por aí, que são garçons ou até mesmo feirantes. Então, o contexto que o que a universidade faz não está ajudando muito o social. Porque deveriam, por exemplo, ao UFSB, se tivesse algumas engenharias a mais, tipo agronomia ou engenharia civil, ajudaria bastante, mas tipo, tem pessoas que para fazer certo curso que no sul da Bahia não tem que sair. Então, em muitos casos a universidade não está ajudando o social. E não é desfavorecendo os garçons, os feirantes, mas pelos gastos que a universidade tem, era para ter oportunidades melhores. A universidade, gente, ela tem que ser um lugar de aprendizagem e não de ensino, como aí se colocam, né? A universidade tem que ser um lugar para se ensinar. Veja só, tudo é bem assim. A universidade a gente tem que aprender. Aprender. Tem que ter espaço nessas universidades, gente, comunitárias de estudos. Temos que considerar aspectos, gente, qualitativos, não quantitativos, como está acontecendo na realidade. Nós estamos vivendo um mundo, gente, em que a universidade, ela se tornou comércio. A universidade está sendo comércio. Está sendo mais uma forma de capitalismo barato, como é o caso de muitas universidades na nossa região, que está sendo comprada por outra universidade aí, que não tem a preocupação com o ensino, com a aprendizagem. Eles têm sim a preocupação em formar capital, de render seus lucros, suas contas bancárias, mas não tem uma preocupação maior na pesquisa, no campo. Né? Eles doutrinam, eles compram tudo. Está acontecendo aqui em várias universidades particulares aqui da região e por aí afora, não é só aqui. Eu estou dando um exemplo aqui da nossa região porque é bem próximo a nós o que está acontecendo, como é o caso da Unime e muitas outras que estão sendo compradas por empresas. Não vamos negociar a nossa educação, não parar assim dessa forma, porque a educação é aqui para todos. Nós estamos lutando por uma universidade nova para todos. Para todos. Temos mais alguma coisa a falar? A universidade tem que ser ter mais liberdade e autonomia
para gerir seus problemas. A universidade não tem essa autonomia, vejam só. Não tem. A universidade tem que receber pronto uma história medieval para assumir o seu papel de responsabilidade na vida do cidadão, como formadora de opinião. A universidade, infelizmente, é um comércio hoje em dia, gente. E nós não temos que aceitar isso. Temos sim que lutar pelo nosso espaço como cidadãos que somos em busca do conhecimento. É caro? É. Esse documento, esse conhecimento, ele é caro, sim. Mas vale a pena. Porque sem esse conhecimento, nada feito. Nada feito. Temos que acabar com essa configuração de que a universidade tem que ser uma empresa. Olha só, tem que ver. Universidade é empresa. Mas é o que está acontecendo. Aconteceu lá na Idade Média. Está acontecendo de novo, gente. Aconteceu lá na escolástica. Está acontecendo de novo, gente. A gente tem que voltar todo o passado histórico para a realidade pessoal de cada um de nós. Para os nossos dias. É certo? Eu, sinceramente, não é certo. Não é certo e não é certo. A universidade tem que andar pelos seus próprios pés. E não por modelos ultrapassados, arcaicos, retrógrafos, que aí seja. Temos que gerir nossos pensamentos, nossas opiniões. Temos que tentar. Porque o enlatado, aquela caixinha, aquela coisinha quadriculadinha que fica ali, já era. Os modelos fordistas, imagine uma certa época, um camarada lá nos Estados Unidos resolveu inventar uma forma de educar, doutrinar, uma coisa que foi feita pela idade. Aí vem agora de novo, nós de novo, estamos na mesmice. Vamos mudar, vamos melhorar e vamos conseguir. Obrigado a todos aí. Podemos entrar com a tela? Estabelecer 13 minutos para cada pessoa, no máximo. Aí os próximos 20 minutos a gente faz 20 minutos. Então, os colegas trazem uma fala muito bem planejada. Parabéns ao colega pelo discurso, bem escrito, bem preparado previamente, né? Mas faço aqui a pergunta. Estamos no século XVI? Estamos, porque o trabalho da gente aqui era trazer a universidade no século XVI, não a universidade no século XXI. O nosso trabalho aqui era defender o modelo de universidade vocacional, o modelo de universidade de pesquisa e o modelo de universidade social. E o de vocês contrapor os nossos argumentos e não a sua visão sobre a universidade hoje. Então estamos sim no século XVI, não estamos no século XXI. Falaram também de realidade. Que realidade? A realidade de agora? Óbvio que a realidade de agora vai ser muito diferente da realidade do século XVI. Algo que a gente faz hoje, amanhã vai estar ultrapassado. É óbvio que o modelo de universidade que se instalou, se implementou no século XVI, não vai funcionar hoje. Falaram também que somos contra ao modelo. Qual modelo? Existem vários modelos de universidade hoje, não existe um só. Todos. E os argumentos? Porque assim, vamos falar de todos os modelos de universidade, vai dar muito pano para manga. 20 minutos será suficiente? Com certeza não. Então assim, queria entender a fala de vocês, algo que a mim não foi, pelo menos por mim, não foi conseguido, entender quais são os argumentos do grupo contra ao modelo de universidade vocacional, ao modelo de universidade de pesquisa e ao modelo de universidade social. No momento nós trouxemos esses modelos para a nossa realidade, sim. Porque nós estamos vivendo no século XXI, sim. Quer queira ou não, nós estamos vivendo no século XXI, sim. E estamos atuando em um determinado século XVI. Não deve ficar no século XVI. A nossa realidade é outra, acabou.
Nós estamos fazendo a mesma coisa do século XVI. É certo? É certo a gente ficar no século XVI, parados no tempo, argumentando o século XVI, que está nos influenciando hoje em dia. O século XVI está presente, sim, está presente. Tanto está presente que está aí, retrógrado, o nosso século XXI. Seguro no século XVI, na Idade Média, lá no arcadismo, estamos lá atrás mesmos. Porém, nós trouxemos a nossa realidade para o século XXI com aqueles modelos ultrapassados de universidade, todos ultrapassados, que foi justamente a razão de nos trazer hoje aqui a defender os nossos modelos atuais, que são o quê? Uma universidade para todos, livre de pressões, consciente, e que nós possamos argumentar e não ficar preso a determinados séculos. Aquelas universidades lá, elas são lindas para a época delas, mas nós estamos contextualizando ela no momento, no presente, no século XXI, sim, porque elas estão nos influenciando, sim. Foi questionado aí. Já é o antes, né? Posso fazer a pergunta? Foi perguntado ao grupo que o colega perguntou a qual modelo você se opõe. E o modelo de universidade que é o qual você estuda, você também se opõe? Você não acha ele um modelo inovador? Não, quanto a isso, é o único, cá para nós, é o único modelo de universidade que ainda está prevalecendo no momento, mas diga-se de passagem, ela é uma das. Essa é uma das exceções que está aí realmente para modificar o século XXI de cabeça erguida. Não a escolástica, não aquela que não está influenciando no modelo da UFSB, não aquela. A UFSB está fora dessa casinha. A UFSB está fora dessa casinha. Aqui não é pessoal, a gente está discutindo um assunto. Não é pessoal, não. É porque o tribunal é assim. Por favor, colega. Acha aí. Pela ordem. Era pessoal falando. Pessoas que estão assistindo o júri, meu júri, acho que foi um banho nossa defesa. Não houve defesa por parte de vocês. Só houve apoio. Cadê? Que universidade estamos? No século XXI? Qual foi o tema discutido? Século XVI. Quantas universidades se criaram? Milhares. Mais de 400. Milhares. Cadê os defeitos que... Houve defeitos sim, mas vocês não apontaram defeitos. Não, defeito não posso. Por favor, vai chegar a sua vez, por favor, respeito pela ordem. Danilo, você pode falar um pouco. Eu peço uma réplica. Só um minuto. Meus virados, peço que observem na fala dos nossos concorrentes a colocação deles a favor do nosso modelo. Porque, de certa forma, eles disseram que ajudava, que acrescentou. E assim, eu peço que abram aspas e anotem. Não é possível ignorar a existência de centros de conhecimento. O pessoal se concentrou na era da Igreja Católica, mas o processo universitário ele foi construtivo, ele foi de anos e anos e chegamos ao século XXI, hoje. E na defesa, a gente vai além. Que as universidades elas se expandiram por toda a Europa, de várias formas, e por todos os locais do mundo. E voltamos à fala do outro grupo aqui, que diz que realmente existia um caos, que precisava se pesquisar. Nós não falamos de uma presa à igreja, de uma universidade, nós falamos dos percussores, quem começou. Na tese deles, eles só criticaram a questão da prisão da igreja. E a gente volta, que mesmo no processo de formação da universidade, né, que também foi dito que a gente estava defendendo que Bolonha foi
a precursora que foi a pioneira, somente em 1999 foi assinado em Bolonha o protocolo do ensino superior. Olha a distância de tempo, é um processo construtivo. Então peço ao júri que analise a nossa réplica, né, quanto a isso, e deixar uma frase também, que o processo universitário não é estagnado, é um processo construtivo e não mais elitista. E, juntamente com a fala dos colegas ali, que um grupo acabou complementando o outro, houve sim um processo social, houveram outras inserções na universidade. Então a gente deixa aí essa nossa réplica, e o colega ali vai complementar ainda. Sim, a questão... Quanto à igreja católica. Não, rapaz. Bem, como meu colega Danilo acabou de falar, né, a favor, ele disse que nós estamos falando em relação à igreja. Por que nós estamos usando o nome da igreja? Porque houve uma época, né, na Idade Média, em que a igreja, na questão acadêmica, dominava o mundo. Então vai se falar de quem, Danilo? Se é a igreja que dominava. Os mosteiros, como vocês viram nos filmes, era detentor do poder, do conhecimento. Lá existia o conhecimento. E a população em geral? Ficava à mercê. À mercê daqueles que detinham o conhecimento e manipulavam o resto da população. Porque se eu não tenho acesso ao conhecimento, eu vou aceitar o que Jader me falar, porque eu não conheço. Se Jader está falando que é certo, eu vou dizer que é certo, porque Jader tem conhecimento, eu não. Então, por isso que nós nos referimos à igreja, porque infelizmente houve uma época obscura, né? E hoje, já que alguns fizeram um paralelo, né, em relação à totalidade, hoje, graças a Deus, né? Graças a uma evolução, isso não acontece mais. Porém, houve uma época em que isso aconteceu e que prejudicou, né? Hoje a gente vê, na atualidade, que pessoas ainda que não têm acesso ao conhecimento. Então, podemos dizer que é uma herança, né? Herança de uma época que poderia se ter começado de uma outra forma, né? A universidade poderia ter sido criada de uma forma mais inclusiva, né? Que as pessoas tivessem acesso, e não, desde o seu começo, lá dos professores, quem é que tinha o conhecimento? Apenas algumas pessoas, restritas. Algumas pessoas. E os demais? Todo o resto da população ficava afastada. Então, era uma universidade exclusiva, né? Que só excluía as pessoas e poucos tinham acesso, principalmente o clero. Falando, continuando com o que tinha comentado, e lembrando que eu falei também no curso anterior, em relação à dor, como foi até citado nos defensores do clero, que em um texto que eu acabei lendo ali de Regine Pernod, ele fala o seguinte, que a doutrina eles colocavam como objetivo da igreja que era o correto. Somente a doutrina, as universidades eram criadas com a principal, a teologia era o único curso, o único tema que era mais estabelecido, que era o mais correto. Tudo que a igreja ditava tinha que ser feito por ela. Até porque, quando eu falei em relação à dor, um dos bispos, que eles chamado bispo Goslin, ele foi um dos precursores onde eles eram senhores temporais, né, que cooperavam e realmente defendiam bastante as invasões. Olha, lembrando da dor? Se a gente for lembrar disso, ou seja, ele invadiu Paris. Invadiu Paris. Teve um objetivo, que invadiu Paris, justamente para motivar que a igreja ela era correta, porque ela tinha um domínio espiritual e ela tinha também o domínio temporal. Por conta disso, eles tinham uma sociedade medieval, tanto civil como religiosa, que eles trabalhavam nesse domínio. A igreja só trabalhava dominando. E tinha um objetivo, forçar com que te sofresse a dor para que você pudesse ter o conhecimento. Novamente, a dor passou, mas ficou só foram coisas boas. Só vocês.
pessoas do século XVI. E quem pode falar melhor isso é Jada. Mais uma vez, o colega disse que o problema é a universidade que forma desempregados. O problema é a universidade que forma desempregados? Não, ela forma profissionais. Porém, não temos emprego para esses profissionais. Não é a universidade que forma desempregados. Você está estudando para ser desempregado? Sim. Você está estudando para ser desempregado? Você está estudando para ser desempregado? Ninguém aqui está estudando para ser desempregado. E qual é o seu papel social que você pretende desenvolver, já que é esse o papel que a universidade deve ensinar? Mas em qual momento você vai sair da universidade e vai se colocar? Vamos sair com o diploma. Qual é a porta de entrada para o emprego? A nossa formação. Vemos aqui uma tentativa desesperadora de rebater argumentos com os quais eles não têm argumento para fazer essa réplica. Porque eles falaram e durante toda a sua fala não houve um argumento sequer contra ao modelo vocacional, ao modelo de pesquisa e ao modelo de universidade social. Não teve. Não teve. Citava Descartes. Quem foi Descartes? Um dos maiores ícones do período, eu sei que foi Descartes, um dos maiores ícones do período da universidade vocacional. Um dos que mais contribuiu. Volto a fazer a pergunta, e dessa vez de forma clara e mais objetiva possível. Quais são os pontos negativos, e só os pontos negativos, sem falácias, sem demora, do modelo de universidade vocacional, de pesquisa e social, apenas. Concluir esse modelo. É uma retórica que eu tenho que me perguntar. Os modelos que aí se encontram, todos eles são retóricos. Não tem para onde correr. Mas não tem para onde correr. São do século XVI, como a gente está sabendo. São coisas que não estão levando a lugar nenhum. Que quando eu estava citando modelos de universidade, nós não estávamos questionando a UFSB. A gente estava falando, como ele mesmo disse, de 3 tipos de universidades que estão lá no passado, que não estão aqui no presente. Eu não estou falando da UFSB de 2000, do século XXI. Eu estou falando de 3 tipos ultrapassados que se encontram no passado. Perguntas a serem feitas que possam melhor esclarecer os argumentos que eles apresentaram. Então, com a palavra ao tribunal. 20 minutos para perguntar. A colega ali citou na defesa dela sobre o modelo escolástico. Infelizmente, esse modelo escolástico era mais com humanas e teologia. Aí surge mais uma reflexão. Pense se fosse aberto para todos esse modelo, esse modo de universidade. Será que todos iriam ser monges? Será que todos iriam ser padres? Ficou essa dúvida. Você falou. Não, assim. Espera que você acrescentar. Eu falei assim no sentido que poderia ser como hoje, uma coisa mais agregadora, que todos pudessem ter acesso ao conhecimento, não apenas um grupo fechado. É nesse sentido. Aí eu vou te perguntar, naquela época o modelo que foi implantado foi escolástico. Pense se abrisse para todos, todos iriam ser monges, todos iriam ser padres. O clássico também, a igreja dominava. Porém, algumas pessoas que tinham poder aquisitivo, que eram votadas por pessoas que tinham dado preço também, tinham acesso. Só que sempre foi uma coisa diferente. Era mais elitista. Para favorecer a classe elitizada. Sempre eram criados, sempre existiu e um sistema ao qual sempre prevalecia a parte elitizada. Deixa eu fazer um adendo.
É que, na verdade, esse modelo de universidade, ele não só se prendia à questão de ser monge, ele também pregava, ele falou que trivium, que estudava a gramática, retórica e a dialética. E outro modelo, a quadrígio, aritmética, música, geometria e astronomia. Ela não se prendia só essa questão de ser monge. Ela dava o ensinamento dela, só que elas queriam, tipo assim, iludir de certa forma que eles acreditavam só em questão que a igreja estava certa. O domínio espiritual. Esse domínio espiritual. A questão de que eles pregavam, a questão que os anjos, essa hierarquia, eles pregavam essa hierarquia e eles queriam implementar essa hierarquia na Terra. Eles pregavam que, de certa forma, a fé estava acima da razão. Eles pregavam que a fé estava acima da razão. Então, na verdade, eles não queriam formar monges, e sim alienados à igreja, a que pensavam que a igreja, a única razão que tinha, toda razão tinha que vir através da igreja. Tínhamos que crer no que a igreja diz. Isso era o que eu quero ensinar. Gostaria de fazer uma adendo. Isso eu quero ensinar. Exatamente o que ele está falando. Essas universidades, elas, a pessoa para entrar, ela tinha que vir de uma classe nobre, elitizada, às vezes filho de bispo, filho de cardeal e tal, mas eram pessoas ligadas à nobreza, de alguma maneira. E elas entravam lá, e para entrar, elas se comportavam como monges, mas não necessariamente elas seriam monges depois. Alguns tinham uma formação escolástica, vocacional, dirigida para a igreja, sabe? Mas boa parte deles não. Lá eles se comportavam como membros da igreja. Então eles tinham a tonsura, eles eram obrigados a fazer aquela tonsura, aquela cortar o cabelo aqui em cima, e eles professavam todas as ideias da igreja que eram determinadas pelo Papa. Então era a doutrina católica, ela era predominante acima de todas as outras ciências, outras habilidades. Então era para isso que as pessoas entravam lá. Então eles tinham obrigatoriamente uma aderência às doutrinas da igreja. Porém, isso é muito importante, até o Santo Tomás de Aquino criou uma certa tensão. Sempre houve entre a universidade e a fé e as bulas papais, a doutrina da igreja, uma tensão. Isso, quem assistiu os filmes pode ver naquele filme O Nome da Rosa, disso, que há sempre uma tensão. E essa tensão não é contra a igreja propriamente dita, mas contra o poder dominante, que era da igreja. A igreja representava Deus, que Deus permitia que as pessoas tivessem aquele poder, segundo a doutrina da igreja. Então, a universidade foi criada dentro da igreja para reproduzir o modelo, reforçar o modelo, que em última análise é um modelo de poder e enriquecimento, acumulação de riqueza, mas que sempre teve esse tensionamento. O próprio Santo Tomás de Aquino teve alguns textos que foram proibidos. A igreja sangrou por muitos anos, séculos, os textos de Santo Tomás de Aquino. Só para ajudar a esclarecer o que ele estava falando. Mais alguma pergunta do tribunal? Eu anotei uma fala aqui do nosso colega. Ele falou que os modelos das universidades atuais são modelos ultrapassados para a nossa época, porque está com o modelo da Idade Média ainda. Eu queria perguntar para ele se ele vive aqui na universidade, se ele estuda como na época da Idade Média. Você acha isso? Não acho. É o seguinte, é que nós não temos só o UFSM. Quando a gente fala na atualidade do século XXI, eu não estou falando só da UFSM. Eu estou falando no contexto geral de universidades que existem no Brasil. O modelo de universidade do Brasil. Não estou especificando a UFSM. Como nós sabemos, é a única inovadora que existe na área, que com fé em Deus vai estourar, vai vir gente pra caramba de outros estados estudarem aqui sim. É o único modelo inovador, escola nova para todos. Porém,
Eu estou contextualizando o modelo de universidade que é implantada no Brasil, voltada para o mercantilismo, voltada para o comércio, voltada para vendas de indulgências. Professor, Não para o SB. repetindo aqui um pouco. Eu acho que você fugiu um pouco da pergunta. Eu queria saber se você estuda, vive na universidade com o modelo, não, o modo de ensino da Idade Média. Acabei de lhe falar que a minha contextualização é voltada para o Brasil e não para a universidade que eu estudo, porque aqui eu estudo, como eu acabei de lhe falar, é a única universidade modelo do Brasil. Era a Universidade de Brasília, o Colégio Modelo em Salvador e pouquíssimas no Brasil afora. Deixa eu só fazer um adendo a essa questão. Eu acho que o Aldi respondeu a questão e justamente esse debate é para que haja uma visão em construção do que são os modelos da universidade e a que se propõe essa universidade. Um modelo que está em construção com dois momentos. Né? Um é essa disciplina, esse componente. E o outro é a vivência que vocês vão passar dentro da universidade. Vocês vão poder amadurecer daqui para frente. Então vocês vão criar o quê? Um contraste, um amadurecimento nesse componente das universidades que existem, com suas vantagens e desvantagens, e a universidade que é a UFSB. Ela está dentro desse contexto. Então, eu acho que a resposta do Aldo foi exatamente essa. Ele está falando de uma generalização. E talvez seja precoce ainda para nós, agora, julgarmos se esta universidade está dentro desse modelo ou não. Eu acho que ao final, exatamente, eu acho que ao final do componente, nós podemos retornar com esse debate quando nós estudarmos as bases teóricas e construir o conceito da UFSB. Tá? Outra pergunta? Posso continuar? Vou perguntar o grupo que falou. De acordo com nossos estudos, que a gente estudou, os vídeos e tal, vocês acham que a gente ainda estuda no modelo de ensino da Idade Média? Então, eu volto a reafirmar, o colega não respondeu a pergunta, nem de forma generalizada, nem de forma específica, porque assim, me corrijam se eu estiver errado, o nosso trabalho aqui era colocar desde os primórdios da universidade até o modelo de universidade social. Pelo menos é o que estava na comanda do trabalho. Se eu entendi o trabalho errado, pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, nosso trabalho aqui era colocar os pontos, era defender e acusar os modelos de universidade que foram colocados frente aos nossos estudos. Então, assim, queria também fazer uma correção. A universidade não é minha, como o colega falou. O modelo de universidade não é meu. E quando eu digo que nós estamos no século XVI, é em sentido figurado. Creio aqui que todo mundo sabe o que é sentido figurado. Eu não quero dizer que hoje, dia 31 de julho de 2018, nós estamos no século XVI. Não estamos. Eu quis dizer que nós estamos no século XVI porque era esse aqui o nosso papel. Trazer a universidade naquele período da história. Trazer o modelo vocacional. Trazer o modelo de pesquisa e o modelo social. E respondendo a sua pergunta, não estamos naquele modelo. Existem vários avanços, existem várias transformações, existem influências daquela época nos dias atuais, mas não existe mais aquela época de fato nos dias atuais. E salientando que esse modelo serviu de base para o que é hoje, né? Porque esse conhecimento não foi vago nem foi vazio. Foi um conhecimento que para aquela época eles lutaram e hoje serve como base para nós tornar as pessoas reflexivas diante de nossas atitudes dentro da universidade. E saliento que esse trabalho foi de suma importância para se tornarmos reflexivos, pessoas maduras, porque nós estamos aqui na universidade, pessoas maduras de uma linguagem básica, né, que não é essa palavra. Nós estamos na universidade e aqui a gente vai tirar, como você sabe em outras aulas,
coisas que são negativas e positivas para a nossa formação, durante a formação e pós a formação, como outros colegas salientou. Pós a formação foi o que já explicou diante do que ele disse. Porque todo conhecimento é válido. E assim, o modelo de universidade daquela época funcionando ou não funcionando, o conhecimento prevalece válido. Porque como Juliette colocou, serviu de base. A gente aproveita o que funcionou, aproveita o que deu certo e o que não deu, a gente não exclui, a gente ressignifica, a gente reaproveita, dá um novo sentido. E como é que a gente faz isso? Certamente é com muito trabalho, com muita dedicação. E a UFSB é isso, a UFSB é um modelo de universidade que se preocupa com a questão social. Ela é um modelo de universidade inovador, um modelo de universidade que visa olhar para o futuro. Então agora, pois não? A última pergunta, tá? Eu vou partir para a próxima. Os dois lados, vou defender a fundação. Para vocês, qual o modelo de universidade mais importante? A da pesquisa, a vocacional ou a social? Bom, no momento, como eu estava contextualizando, falando contra todas elas, se eu vou falar, por outro lado, fora do trabalho, fora do que foi apresentado aqui, eu posso dizer que, como a gente estava comentando, todas tiveram sua contribuição e têm sua contribuição no papel social do cidadão do século XXI. Todas têm sua importância, vem trazendo sua bagagem interessante, seus filósofos super interessantes, tanto que está sendo contextualizado todos eles e tudo isso. Se fosse uma mentira, não ia perdurar do século V, século IV até hoje, não é isso? Então é uma grande verdade. Todos essas escolas, eu como peguei uma contextualização na qual eu tenho que fazer uma acusação, eu tenho que bater naquela tecla que está ali. Mas eu vejo que todas são importantíssimas e todas têm sua contribuição e estão dando, tanto que estamos contextualizando, como o professor disse. Não só aqui, e não vai ficar por aqui, é lá adiante, que está sendo contextualizado cada vez mais os modelos de universidades escolares, a Idade Média toda, né? Os modelos antigos de universidade que existiam. Então, para a gente aqui, todas são importantíssimas, não tem uma melhor do que a outra. Seria de uma irresponsabilidade muito grande afirmar gabaritadamente que um modelo de universidade é melhor que o outro. Assim como é de uma irresponsabilidade muito grande, principalmente de um profissional da educação, se dizer contra todos os modelos de educação. Somos contra a nossa história, somos contra ao nosso contexto. Deixa eu terminar, por favor. Eu esperei você terminar, você vai esperar eu terminar também. Respeita você está minha colocando fala. algo então, que não tem nada a ver, porque isso é um trabalho que o meu papel que foi passado pelo... Não, você está querendo me colocar como pedagogo que eu sou contra isso, sou contra aquilo, não sou contra nada disso. Eu estou contextualizando um trabalho que foi me posto pelo professor, de contextualizar, de falar mal mesmo. Mas se fosse para me falar bem, eu estaria falando bem. E você estaria falando mal. Mas você tem que aceitar. Se você me correto, coloca, então pronto, você tem que deixar ele falar. Certo, mas ele não me coloca como sendo responsável. Você está errado. Pelo passado. Está errado. Pela minha Calma aí, deixa ele responder. Você tem que esperar ele falar. Você tem que esperar ele falar. Contando que ele não me coloca. Não, ele falou alto menos. Ele falou alto menos? Não. Tá falando direto. Colegas, tem vários desse lado. Você não pode se sentir doendo como se fosse você. Não, tá. Respeite e falar. Pronto, acabou. Eu posso ouvir o sim. Então, tome silêncio e acabou. Não, porque falou em pedagogo. Só pedagogo tem que Eu sou pedagogo, eu falo por mim, eu não preciso colocar palavras na boca de ninguém, muito menos na sua boca. Então você não é obrigado a me ouvir. Se você não quiser me ouvir, saia, por favor. Mas por favor, respeite a minha fala, porque eu respeitei a sua. Você está dirigindo uma Você colocou no papel. Você colocou no papel. Você disse que todo mundo aqui ouviu. A universidade dele, o modelo dele não é minha. E nada eu lhe disse. Nada era sua. Respeito como respeitei. Desesperado, mal preparado. Para Gente, pessoal, aí a gente tem que entender o seguinte: esse trabalho, né,
finalidade dele é uma discussão plena. É uma discussão que nós temos que debater, nós temos que atentar às nossas defesas. Agora, não podemos, de hipótese nenhuma, colocarmos no pessoal. O nosso objetivo aqui é de aprendizagem, gente. Pronto. Discutir temas. Ninguém está tomando dores. Sobre o que você falou. Não é você, Mesmo porque dentro da universidade, vocês vão ter, dentro da universidade, fora também, vocês vão ter vários momentos de debates desse tipo. Claro que vocês vão defender os seus pontos de vista, ou os pontos de vista dos colegas, porque alguns de vocês aqui não são representantes de ciência. Então, muitas vezes, você pode estar no programa do colega, mas você tem que levar isso para um campo teórico. Na prática, o que vai fazer realmente que as coisas sejam diferenciadas é como você trabalha isso na questão didática, pedagógica, no aprendizagem, mas as ideias são colocadas no campo teórico. Então, a força dos argumentos aqui que eu estou dizendo faz parte desse processo da retórica. Os advogados, eles fazem, acusam e tal, mas depois saem os dois abraçados. O melhor é o MMA. Você bate, ó. Pode terminar já. Eu não posso, enquanto profissional da educação, Jader, não posso afirmar que um modelo é mais importante que o outro, porque todos os modelos foram relevantes para a construção do que a universidade é hoje. Nós temos 3 modelos aqui em discussão, pelo menos no nosso bloco, do bloco 2, o modelo vocacional, no qual a universidade era voltada para formar profissionais, e nós precisamos de profissionais formados. Foi como eu falei, ninguém vai chegar numa sala de aula, ninguém vai chegar no hospital e dizer eu sou médico, eu sou professor, sem ter uma formação. O modelo de pesquisa também é de uma essencialidade enorme. Afinal, o próprio modelo já é bem autoexplicativo. Modelo de universidade de pesquisa. Então, a pesquisa é fundamental para os avanços, é fundamental para o progresso, para o desenvolvimento. E o modelo social também, porque é o modelo de universidade que vai se preocupar, que vai se voltar mais para a questão social, que vai ter a sua base mais social. Então, todos os modelos foram importantes para a construção do que é a instituição universidade hoje. Os argumentos todos foram muito bem colocados, eu acho que os dois defenderam muito bem, tá? Embora não concordassem com o senhor foi colocado, alguns, né? Mas partiram de uma defesa bem consistente, bem, digamos, coerente, né? Agora, o que está em julgamento aqui é a universidade. Nós temos vários modelos, né? Então, ela é a ré, né? Feminino de réus, né? Pergunto para o tribunal se é possível. Primeira pergunta que eu faço, as 3 ou 4 que eu vou fazer, e aí vocês podem conversar entre vocês, todo mundo vai escutar, como vocês escutaram, né? Sem problema. É possível chegar a uma conclusão sobre a universidade com os argumentos apresentados, ou seja, a universidade, os modelos que estão aí, o conjunto desses modelos, a evolução desses modelos, ou a involução desses modelos, excluindo a UFSB, né? Nós estamos discutindo a universidade como um todo, né? É possível chegar a uma conclusão sobre o que significa a universidade, se ela é boa, se ela é ruim, etc. Acredito eu que sim. Mas o tribunal pode conversar entre vocês. É um debate que todo mundo vai assistir. Quanto tempo aqui? A contagem dele. Elas de importância tremenda. Desde o começo, né? Dos primórdios, os precursores, até os dias de hoje. Porque, como a última pergunta que eu fiz
falando sobre pesquisa, a universidade que era direcionada na pesquisa, a outra direcionada na vocação e a outra direcionada no social. Então, se a gente for analisar, uma está enramada na outra. Uma puxou a outra, né? A de pesquisa, descobrimos vários estudiosos. E foi uma enramando na outra. A universidade é importante? É. Porque, pelo lógico, se não tivesse a universidade, não teríamos hoje um mundo de uma certa forma diferente. Né? E todo mundo ia parar, vamos supor, no terceiro ano, um exemplo. E, através da universidade, a mentalidade nossa está mudando. Eu tiro aqui dentro na nossa sala, eu tiro por mim. Porque eu que estava comentando mais cedo no início da aula. Nós, assim, os meninos aqui que saíram agora, do ano passado, do terceiro ano, não, estão todos fresquinhos. Mas tem muitos de nós que anos sem estudar. Então, para nós, está sendo tudo novo. Um aprendizado atrás do outro. Então, é importante a vivência nossa hoje em dia aqui? É. Mas essa é uma universidade, tá? Concordo. Vamos esquecer essa universidade. A universidade como um todo, hoje, né, ela cumpre o seu papel, ela é importante, eu queria dizer que o culpado, o inocente não é isso. Mas ela está dentro do que deve ser uma universidade. Tudo que vocês viram no processo que ela vem sendo transformada. Assim, professor, quando se trata de uma universidade, como o colega já falou, do século XVI, foi muito depois que os colegas também falaram, também na brecha aí, a gente vê que essa faculdade, essa universidade vocacional e as outras duas também, tanto social como de pesquisa, eram para a elite. Por se tratar de elites, nada bom. Desde quando não vai para toda a comunidade, quando não vai para todo o povo, não é bom, porque formava apenas uma elite de pesquisadores, uma elite de cientistas, uma elite de intelectuais, e os outros iam ser o quê? Marionetes. Então, se for olhar por esse lado, não, a universidade não cumpriu seu papel e se hoje estamos seguindo esse mesmo... E ela tem esse caráter de elite. Vocês concluem aí. Ela representa a universalidade dos pensamentos que devem incorporar a ciência, a cultura, etc. Não. Se ela não representa isso e ela está formando elite e ela não representa toda essa universalidade, ela é ao mesmo tempo vocacional, porque ela cria técnicos profissionais. Esses profissionais saem com essa universalidade e com esse pensamento, digamos, fora da elite, ou eles reproduzem esse pensamento da elite? São apenas marionetes. Estão ali ouvindo para pensar. De qualquer maneira, ainda continuando com a pergunta aí como juiz, nós sabemos que a universidade tem conseguido criar tensionamentos em vários ramos da sociedade, da ciência, porque quando você se contrapõe uma verdade, uma teoria, um teorema, né, dentro da ciência, você tem que derrubar aquilo. É um processo natural. A verdade não é absoluta e eterna, né? Pelo menos as leis da termodinâmica são até sujeitas à física quântica, né? Mas essas verdades, quando elas são contestadas e quando da universidade surgem movimentos ou pensamentos que se contrapõem a isso, elas geram questionamento. Concordam com isso? Nós temos vários exemplos, entende? Então a universidade, ela, ao mesmo tempo que ela traz essas características de hegemonia, de elite e de fazer pessoas... Porque desde a Idade Média, desde a Idade Antiga, vem sendo contestado, vem sendo filósofo, vem contestando, e ela foi se modificando. Não foi se modificando porque
por uma inércia. Foi graças ao tensionamento que foi sendo gerado pelos conhecimentos. Certo? Concorda? Muito bem. E aí o Aldo falou uma palavra muito interessante. Muito interessante. Que tem assim um lado positivo, né? Se adaptar, que é importante, mas a adaptação da universidade, ela existe ou não existe? A sociedade se adapta à universidade? A universidade se adapta à sociedade? O que vocês acham disso? Acho que a sociedade se adapta. Eu juro. Não entendi seu questionamento. Não entendi. Se existe um tensionamento, sim. O que é esse tensionamento da universidade com o momento atual, o momento que ela vive, a sociedade, as forças políticas e econômicas? É um processo de adaptação ou é um processo de tentativa de não se adaptar? Acho que é um momento de adaptação. Eu vou falar por mim, mas não estou me adaptando. Não, estou falando lá da universidade. Tu não está se adaptando? Isso. Muito bem. Por quê? Então assim, é diferente. É diferente, eu estava falando que mais cedo também com ela. Hoje, eu entrei com uma intuição. Eu imaginei que sim, que seria a formação geral, e depois disso eu escolhi um curso exatamente, por exemplo, como na área de saúde, enfermagem, educação física. Mas mesmo na área de saúde eu ainda não sei o que eu posso fazer. Sim. Esse primeiro ano de formação geral é justamente para a gente se adaptar, para a gente ter uma vocação, saber realmente o que a gente quer. Então a universidade, essa universidade aqui, ela está criando um tensionamento dentro do teu devir, do que tu imagina, do que tu deseja, do que tu imaginou e dentro do que tu está vendo aqui. Então esse tensionamento, você, como São Tomás de Aquino, como Spinoza, como vários outros, Kant, etc., tiveram esse mesmo funcionamento. Essa falta de adaptação a uma verdade, ao modelo colocado. Tá? Claro que guardando as devidas proporções. E se a universidade tivesse papel exclusivo de se adaptar, não era isso que queria a igreja? A igreja, a doutrina dominante, vamos esquecer a igreja. A doutrina dominante não quer que a universidade se adapte àquelas regras, aquelas leis, etc. A universidade que cria vocacional, que é técnicos ou tecnólogos para o mercado de trabalho, para servir o Estado, não é um processo de adaptação, de fazer com que as pessoas se adaptem? Porque se a pessoa não se adapta, ela pode simplesmente virar artesão, ir na praia, vendendo miçanga, ou pode fazer outra coisa completamente diferente. É um tensionamento. Então a universidade tem... Toda a história da universidade é uma história de tensionamento, de evolução, de mudanças, porque senão nós estaríamos ainda na universidade do século XVI, como eu falava aqui. E de certa maneira, vejam bem, de certa maneira, nós poderíamos questionar se não é esse mesmo modelo de universidade que querem que as pessoas se formem. Pessoas adaptadas. Adaptadas a quê? A seguir o mesmo modelo. A reproduzir o mesmo modelo. E isso não faz parte da universidade de pesquisa, que também está aqui presente nas universidades do mundo. Por quê? Pesquisa é indagação, é insatisfação, é questionamento, é investigação. Então, a essência, eu não sei se eu vou conseguir colocar a coisa bem clara para vocês, a essência da universidade é uma essência de inquietação, de não adaptação. Imagine se vocês tivessem adaptado à sociedade antes de vocês entrarem no UFSB. Vocês não estariam aqui. Aqui na novela, né? Vocês não estariam aqui. Isso aqui é um desafio para vocês. É o novo, é o inovador. Ficar aqui, sabe? Questionando, queimando os neurônios,
que às vezes se expondo temporariamente um colega. Por quê? Mas é, então, a universidade, você chega à conclusão que eu, de certa maneira, também, com essa explicação aqui, cheguei. A universidade não é a universidade que deveria ser. Né? E, de certa maneira, não é por quê? Porque existe uma contradição. A universidade é uma contradição entre fazer com que o indivíduo se adapte e o conhecimento fazer a inquietação. Lembra que eu falei com você de morder a maçã? Então, aquela parábola bíblica pode ser interpretada de várias maneiras, né? Literalmente, uma cobra lá que esquece a maçã e tal, mas aqui tem um conhecimento hermético, um conhecimento filosófico muito mais profundo que pode ser visto de outra maneira. Quando Adão e Eva, a cobra, veja, olha que interessante, a cobra, olha o símbolo da medicina, da farmácia, etc. É o símbolo do conhecimento. Quando a cobra oferece a maçã, e a maçã é mordida por Adão, acaba a inocência. Porque eles saem, despertam daquele mundo onírico, né, que Deus colocou para eles, e se tornam sujeitos comuns, com uma dívida de pecado. E isso é uma parábola do conhecimento. É a inquietação do conhecimento. É o momento onde você sai daquele mundo de ilusão e você morde a maçã do conhecimento. E essa maçã do conhecimento tem uma inquietação constante. Não uma inquietação desagradável, ansiosa, nem nada. É uma inquietação de você querer sempre. Querer saber mais, e debater, e conhecer mais, e se aprofundar, se diversificar, etc. E eu acho que no nosso estudo, no final do nosso documento, nós vamos concluir em parte de que essa universidade pode estar nesse caminho, dessa inquietação, desse tensionamento. Não vamos colocar fogo nas coisas, não é isso que eu estou falando, você vai achar que não tem, né? Mas começa pelo interior, lá, no questionamento interno. O que eu posso fazer mais? O que eu posso ir mais adiante? Como é que eu posso construir essa universidade que se propõe a ser diferente?